Alô? Quem tá falando? Aqui é o Lindoval. Como é difícil tratar com gente, viu? Saudações urgentes do Serviço Federal de Gerenciamento de Abas Navegadoras, SFGAAN, responsável pelo controle do número de abas abertas simultaneamente. Nossa inspeção visual constatou que você tem atualmente 53 abas abertas, sendo 17 delas relacionadas a notícias antigas, 12 sobre tutoriais de Minecraft nunca concluídos e 5 com páginas de compras abandonadas há meses. Isso representa um índice de sobrecarga informacional de 89%, acima do limite saudável de 65%. Caso essa prática continue, pode haver um colapso virtual no navegador, levando ao tão temido crash multitarefa, onde todas as abas são fechadas ao mesmo tempo, causando danos emocionais irreversíveis. Para resolver esta situação crítica, exigimos que nas próximas 12 horas realize a Operação Feche Tudo Urgente, que inclui, primeiro, fechar todas as abas com mais de 3 dias de abertura. Segundo, salvar os links mais relevantes em uma pasta chamada Pra Quando Eu Tiver 100 Anos Livres. Terceiro, fazer uma lista física com caneta e papel dos sites mais visitados. E por fim, abrir apenas uma aba e ficar olhando para ela por 5 minutos, refletindo sobre o ciclo da informação. Esta é uma missão crucial para restaurar a ordem digital nacional. Conte conosco na luta contra a poluição de abas. Aproveite e se inscreva no canal e deixe um lindo like para nós. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no material bem curioso que chegou aqui, um arquivo de texto, sabe? Chamado Excesso de abas no navegador.txt. Excesso de abas. Interessante, o que tem nele? Então, a premissa é muito boa, achei até engraçada. É como se fosse uma comunicação oficial, sabe? Super formal, Oficial. De quem? de uma entidade inventada, chamada Serviço Federal de Gerenciamento de Abas Navegadoras, a SFGAN. SFGAN. Adorei. Serviço Federal para cuidar das nossas abas. Muito bom. Pois é. E eles mandam, assim, uma notificação para o usuário, dizendo que detectaram, olha só, 53 abas abertas no navegador dele. 53. Caramba. É um número bem específico, né? Muito. E eles detalham, viu? Dizem que são 17 de notícias antigas, Ah, clássico. 12 de tutoriais de Minecraft, tipo, inacabados. Quem nunca, né? Começa a ver e larga pela metade. Exato. E mais 5 de páginas de compra, sabe? Aquelas que a gente abandona no carrinho. Nossa, esse é um retrato fiel de muita gente, eu acho. Totalmente. E aí eles calculam um tal de índice de sobrecarga informacional. Deu 89%. 89%. E qual seria o limite aceitável para essa SFGAN? O limite saudável, segundo eles, seria 65%. Então, assim, o usuário está bem acima, né? Ok, vamos tentar entender isso melhor. É fascinante, né? Usar esse formato, tipo, super burocrático, todo formal, para falar de uma coisa tão do dia a dia, esse acúmulo digital que a gente vive. Sim, A sobrecarga de informação. Criar uma agência federal para isso é uma sacada de humor muito boa, porque pega uma ansiedade real, né? exatamente. E fica mais intenso. O texto fala de uma ameaça. Um risco sério de acontecer um crash multitarefa. Crash multitarefa. Haha, que termo. E o que acontece nesse crash? Bom, segundo a SFJAN, seria o fechamento assim, ó, instantâneo de todas as 53 abas. E o pior, resultando em danos emocionais irreversíveis. Danos emocionais irreversíveis por perder abas? Isso é ótimo. É um terrorismo digital cômico mesmo. É demais, né? Mas sabe o que é interessante? Mesmo sendo um exagero total, essa ideia do colapso, ela toca num ponto real, né? Como assim? A gente sabe que ter muita coisa aberta deixa o computador lento, pode travar o navegador. Às vezes a gente até perde alguma coisa importante que estava numa aba lá esquecida, sabe? Ah, sim, verdade. Aquele receio de fechar sem querer algo que ia usar depois? Pois é, o texto brinca com esse nosso apego, quase um sentimento, né? Por aquelas abas, tarefas pendentes, ideias, distrações. E para evitar essa tragédia anunciada, essa tal SFJAN exige uma coisa: a operação Feche Tudo Urgente. Operação Feche Tudo Urgente. Continua bom.
E como funciona essa operação? Tem um passo a passo? Tenho. E é aí que a sátira fica, assim, gritante. Primeiro, fechar toda a aba aberta há mais de 3 dias. Até aí, ok, né? Parece razoável, vai lá. Depois, salvar os links que forem importantes numa pasta. O nome da pasta é Para Quando Eu Tiver 100 Anos Livres. Para quando eu tiver 100 anos livres, perfeito. Retrato da nossa procrastinação eterna, né? Deixar para depois e para muito depois. Total. Aí vem uma coisa quase subversiva hoje em dia. Pegar papel e caneta e fazer uma lista física dos sites que mais visita. Papel e caneta. Interessante. Sair do digital para organizar o próprio digital. Curioso. E tem mais. Tem o gran finale, abrir uma única aba, só uma, e ficar olhando para ela por 5 minutos, refletindo sobre o ciclo da informação. Uma única aba. Por 5 minutos, uau. É quase uma meditação forçada, né? Quase isso. Mas olha que interessante. Se a gente analisar essas medidas, né, mesmo sendo absurdas, autoritárias no texto, elas meio que espelham, de um jeito torto, táticas reais. Táticas reais de quê? De organização? Sim, de organização e até de, sei lá, mindfulness digital. Sabe, usar a tecnologia com mais consciência. Ah, entendi. Tipo, Tipo priorizar, né? Fechar o que é antigo, arquivar o que um dia você vai ver, a tal pasta dos 100 anos. faz sentido. E a lista física? Usar o físico para dar uma organizada no digital e até forçar essa pausa, né? Olhar para uma aba só. É um eco de estratégias que existem para a gente tentar focar mais, se desconectar um pouco. É curioso como esse exagero todo, essa coisa meio ridícula da agência, talvez torne a dica mais memorável, né? Será que é essa a intenção? Eu acho que sim. É uma forma de satirizar não só a nossa bagunça digital, mas talvez até essa cultura de produtividade de life hack, que às vezes é tão impositiva quanto essa agência fictícia, né? Pode ser. A ideia do papel e caneta é legal por isso, né? Quebra totalmente o fluxo digital, força uma pausa diferente. Exato. Te tira daquele modo automático. Então, resumindo a história toda, o texto usa essa máscara, né, de aviso oficial, cheio de humor, de exagero, para comentar um hábito que, nossa, quase todo mundo tem. Essa dificuldade de lidar com tanta aba, tanta informação. E isso é uma sátira dupla, tanto da linguagem superformal burocrática, quanto dos nossos próprios tropeços digitais. E conectando isso com um cenário mais amplo, toda essa brincadeira, a SF Gun, o Crash Multitarefa, a Operação Feche Tudo, aponta para desafios bem reais, né? Para a ansiedade que muita gente sente com o volume de informação online. Sem dúvida. O humor funciona quase como uma forma leve de cutucar esses hábitos. Sem aquela culpa toda, sabe? Uma forma mais terapêutica, talvez. Gostei disso. Terapêutica. E isso levanta uma questão, né? Indo além da piada da agência de abas. Como seria, na prática, a gente lidar com isso de forma mais consciente, mais realista e, principalmente, mais gentil com a gente mesmo? Boa pergunta. Que passos, talvez não tão radicais quanto encarar uma aba só por 5 minutos, poderiam mesmo ajudar a gente a recuperar um pouco do foco, do controle, nesse ambiente digital? Sem precisar desses ultimatos, né? Fica aí a reflexão. Como achar esse equilíbrio de um jeito que funcione no dia a dia?